então, iniciando este projeto denominado A Memória da Biblioteconomia Brasileira. É um projeto que foi criado, desenvolvido por mim, Sônia Mar Passot. Eu sou bibliotecária, sou escritora, e o objetivo deste projeto é contar um pouco da história das bibliotecárias do nosso país. Nós procuramos transformar essas trajetórias maravilhosas em um acervo histórico para o futuro da biblioteconomia, guardar esta memória para o futuro da biblioteconomia. Eu desejo as boas-vindas a vocês, todos que estão aí do outro lado nos assistindo, e também quero desejar as boas-vindas à nossa primeira convidada, que é a professora doutora Fabiana Souza de Andrade, bibliotecária, e que vai discorrer um pouco da sua trajetória no ensino na biblioteconomia. Fique à vontade, Adriana, fique à vontade, Fabiana, para se apresentar. Bom dia, agradecer a Sônia Mar pelo convite para estar participando. Para mim é uma honra participar desse primeiro projeto, né, dessa primeira entrevista. Eu sou bibliotecária, sou doutora em Sociologia, bacharel em Biblioteconomia e bacharela em Direito, mas eu gostaria de primeiro, antes de falar um pouquinho sobre a minha trajetória, falar que a Sônia Mar, para mim, ela é uma inspiração, né? Encontrei o trabalho dela por acaso, que eu acredito que não é por acaso, no momento em que eu estava precisando de uma inspiração na biblioteconomia para poder montar um projeto novo para a biblioteca em que eu trabalho. E aí eu vi o trabalho dela, me apaixonei pelo trabalho dela, falei, vou entrar em contato, quem sabe, né? Entrei em contato e desde lá, sempre que eu preciso, a gente conversa, a gente dialoga, e eu queria deixar isso registrado, né? Que os encontros não são por acasos, que o trabalho dela, na cidade dela, inspirou o trabalho numa biblioteca do interior, aqui em Rondonópolis, Mato Grosso. Muito obrigada. Obrigada pela sua apresentação. Eu vou colocar para você uma pergunta para que você possa discorrer neste primeiro momento com alguns relatos pessoais e exemplos do impacto do teu trabalho nesta comunidade que você atua. Entre os diversos projetos que você coordenou, como a formação de mediadores de leitura e os clubes de leitura que você criou, existe alguma experiência ou alguma história que tenha transformado profundamente a sua maneira de chegar ao poder da leitura? Tem. O primeiro clube de leitura que eu realizei, juntamente com uma equipe, né? Acho que a gente não faz nada sozinho, me marcou muito. Por quê? Porque ele foi na época da pandemia. E na época da pandemia, eu me questionei muito. Eu falei, nossa, as pessoas elas estão morrendo. E eu mexendo com a questão da leitura, da literatura, e eu me questionava muito se isso realmente era importante, se na verdade isso também não era um desrespeito com as pessoas, né? Porque numa situação em que as pessoas estão morrendo, e você falando de outras coisas e focado em outras coisas que não aquela situação, para mim eu ficava naquela dúvida se não era um desrespeito. Então, eu obtive uma resposta ali, realizando aquele clube de leitura, porque a gente teve uma menina, um dos livros que estavam ali é uma literatura brasileira, e ali tinha uma personagem que era uma professora, essa do folclore era uma professora, que é uma professora negra, e que ela era uma heroína, que ela se transforma numa heroína. E dando um depoimento, essa menina disse o seguinte: ela disse que ela sempre se viu retratada como empregada doméstica, como alguém que não tinha tanta importância. E eu sempre falo assim que não é o problema, não é você ser uma mulher negra, uma menina preta e ser retratada como empregada doméstica, porque sim, esse trabalho ele tem muito valor, mas não dá para a pessoa ser sempre retratada assim. E ela disse que ela se sentiu muito feliz e empoderada quando ela viu uma professora negra como uma heroína e retratada também como uma professora. E aquilo me marcou profundamente, e eu vi que naquele momento também da pandemia, das situações, as pessoas elas também precisavam da cultura, precisavam da literatura, que isso as ajudava. E o depoimento dessa menina me marcou profundamente até na minha carreira, que eu vi a importância da literatura, a importância de você levar para as pessoas a leitura, que numa situação daquela, uma menina
que a gente fez tudo de forma remota, né, por questão de segurança, ela se sentiu representada. E isso marcou muito a vida dela e marcou muito a minha profissão. Então, assim, sem sombra de dúvida, eu digo que o depoimento dela naquele momento, na situação que a gente vivia, na minha história enquanto profissional, marcou muito e eu vi o quanto vale a pena você trabalhar com a questão da leitura, trabalhar com a questão da literatura. Realmente, você trazendo este aspecto da nossa profissão, veja a importância do bibliotecário enquanto agente mediador da leitura. Neste momento, que foi um momento tão terrível para todas as pessoas da Terra, né, do planeta, que estavam nessa situação, não foi só o caso do Brasil, mas, assim como você, quantas outras bibliotecárias intermediaram projetos para fazer daquele momento um momento melhor para a comunidade, mesmo à distância. Né? Foi fundamental isso, parabéns por esse projeto. Esse é o objetivo do nosso podcast, da nossa conversa, desta entrevista, porque nós, bibliotecários, temos um público e dedicamos o nosso trabalho a eles, e seja o momento que for, inclusive nesse período tão difícil.